Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Hoje vamos conversar sobre a classe das aves. E para isso eu peço que vocês abram a apostila na página 47. Vamos conversar sobre o grupo que engloba as calopsitas, os papagaios, o sabiá e também os pinguins, enfim, diversos. Esses organismos, eles são encontrados em praticamente todos os ambientes, desde aqueles com temperaturas extremas, como o deserto e também as regiões geladas, como também aqueles de temperaturas ambientais amenas. Bom, esses grupos eles conseguiram chegar até essas regiões porque eles possuem, grande parte deles, a capacidade de voo. E eles também são organismos endotérmicos, ou seja, eles são capazes de gerar calor pelo metabolismo deles. E quando a gente coloca lá aves no Wikipedia, ele reporta a seguinte classificação. Eles estão presentes, então, no domínio Eukarya, no reino Animalia, no filo Chordata, que é a série de aulas que a gente está vendo agora, e da subclasse Tetrápoda. Então, são eles da parte dos tetrápodes. Bom, esse grupo, ele vai apresentar, então, uma camada de gordura, uma hipoderme. E essa hipoderme que fica sobre a pele da ave, ela vai atuar como um isolante térmico para auxiliar na manutenção da temperatura corporal, já que elas são endotérmicas. E é interessante mostrar para vocês que as primeiras aves, elas surgiram há cerca de 150 milhões de anos atrás. E o nome dessa espécie é Archaeopteryx litográfica, que significa asa antiga, a qual ela era um pouco maior que uma pomba, com uma cauda longa, e ainda a gente tem algumas diferenciações morfológicas dessa ave, né? Que como elas eram primitivas, elas ainda apresentavam características muito próximas de répteis, como uma mandíbula óssea com dentes. As aves agora não vão mais apresentar dentes, porque eles vão ser estruturas que pesam e dificultam o voo. Então, essa daqui, que é a mais antiga, das primeiras espécies, né? Essa espécie em especial, ela possuía dentes, assim como os répteis. No entanto, ela apresenta características marcantes de ave, como penas. Bom, ainda como característica das aves, temos que elas apresentam uma epiderme queratinizada, assim como os répteis. E elas vão apresentar nessa epiderme ainda uma glândula chamada de glândula uropigiana. E ela produz uma secreção oleosa. E como que funciona para a ave usar essa glândula? Ela pega o seu bico e ela vai espalhar, né? Ela vai tocar nessa glândula e ela vai espalhar essa substância oleosa pelas penas. E com isso vai tornar essas penas impermeáveis e, consequentemente, elas vão evitar, então, de ficar com as penas molhadas, com a epiderme molhada também, e evitando de ficar com a epiderme molhada e as penas molhadas, elas não perdem temperatura para o ambiente. Eu vou mostrar para vocês num vídeo que vai ficar mais fácil de ver e também de comparar. Se você tem uma calopsita igual o João, é mais fácil de entender o que é essa glândula. Então, como eu tinha dito antes, elas possuem uma glândula uropigiana no final do dorso, né, próximo ali à cauda, e a moça está mostrando, olha só como é bem aparente essa região. O formato e a localização exata, ela muda de acordo com a espécie. Então, como vocês viram no vídeo, essa glândula uropigiana dessa espécie é branca, e quando a moça mostrou, parecia até uma pena encravada, né? Mas não se enganem, aquilo é uma glândula e não deve ser retirada. Ela tem uma função para as aves,
no caso é para produzir a secreção oleosa que vai auxiliar então essas aves a não perder temperatura corpórea quando elas são molhadas. Então, as aves elas apresentam adaptações ao voo, e essa capacidade de voo, né, vai estar relacionada à redução da massa corpórea. E para isso ela vai ter algumas adaptações. A primeira é que o corpo é coberto por penas que são extremamente leves e flexíveis. Elas possuem ossos pneumáticos, que são ossos ocos, né? Eles possuem ar no seu interior. As aves ainda elas vão possuir sacos aéreos, que são bolsas cheias de ar. E eu vou mostrar mais para frente como elas se comunicam. As aves ainda elas não vão possuir dentes, como eu tinha comentado. Isso para reduzir o peso, né? Para ela não ter que carregar mais uma estrutura. E ela não possui bexiga. Então, como que funciona? Quando ela vai fazer liberar a sua urina, ela já libera uma urina concentrada, que vai direto para uma estrutura chamada de cloaca. Então, essa urina que ela é liberada, ela é concentrada e é chamada de ácido úrico, para evitar ter mais um peso aí para essa ave. Essas ainda que têm capacidade de voo, elas apresentam um osso externo com uma carena, que também é chamada de quilha, e essa estrutura ela fica localizada nessa região aqui anterior da ave, que vai facilitar então os movimentos da asa que proporcionam o voo. E as aves, as fêmeas, elas não carregam o filhote do seu desenvolvimento embrionário dentro do seu útero, muito pelo contrário. Para não pesar por um processo de adaptação e evolução, as aves elas são ovíparas, ou seja, elas liberam um ovo que possuem anexos embrionários para ocorrer ali aquele desenvolvimento completo. E como que funciona a divisão dessa classe? Elas são divididas, então, nas aves das ratitas, que são sem carenas, que eu já vou explicar certinho o que seria. As ratitas, elas não conseguem voar, e as carinatas são as com carenas, que são as estruturas que auxiliam no voo. E essas são aquelas aves que tentam voar, como a galinha, quando ela está lá no galinheiro, principalmente o galo tenta bater asa, né, para voar, mas não consegue. E aquelas aves que realmente voam. Então, primeiro exemplo são as aves ratitas. As aves ratitas, então, elas apresentam asas reduzidas ou ainda ausentes, e elas também possuem um osso externo achatado que não vai conter a carena, como eu tinha comentado antes. Além disso, elas possuem um músculo dos membros posteriores bem desenvolvido, que facilita o processo de fuga para elas não serem consumidas pelos predadores. E como exemplo desse grupo, temos a ema, o avestruz, o casuar, o kiwi e o emo australiano. Algumas dessas espécies você consegue visitar no zoológico de Curitiba. Um exemplo que eu conheci no zoológico foi o casuar. E temos as aves carinatas. Essas possuem asas desenvolvidas e um osso externo com uma carena, ou também chamada de quilha, que auxilia no processo do voo. E a maioria dessas espécies vão conseguir voar com facilidade, mas há algumas, como eu tinha comentado, que vão tentar voo, mas não vão conseguir, como exemplo temos as galinhas. E também, como exemplo, temos o pinguim. O pinguim ele não voa, mas ele é uma ave e ele está incluso nesse grupo das carinatas. E por que ele é incluso nesse grupo? Porque eles apresentam a carena, e essa carena é modificada para que esses pinguins consigam fazer o processo de natação para procurar lá o seu alimento, o peixe. Então, apesar de não possuir
a finalidade de voo para essas aves, ele ainda consegue usar essa estrutura para locomoção, daí no caso natação. Bom, e essas aves, elas vão se alimentar de insetos, de minhoca, de plantas ou partes das plantas, e cada uma das espécies possui uma adaptação para essa alimentação, seja ela o formato, o tamanho do bico, ou também a forma de agarrar aquele alimento. Como funções vitais, então, das aves, elas possuem um sistema digestório completo, que é formado por boca, faringe, esôfago, papo, estômago, proventrículo, um estômago mecânico ou moela, intestino delgado e 2 glândulas anexas. Eu já vou explicar cada função dele. E essa digestão dela é rápida e eficiente. Isso para que ela tenha energia para o voo e também para que ela não fique acumulando, né, mais peso e, consequentemente, não acumulando esse peso do alimento, ela consegue fazer o seu voo sem problema algum. Então, como eu disse antes, o sistema digestório é completo. A primeira parte, então, aqui há um esôfago. Esse esôfago ele vai dilatar e nessa porção dilatada desse esôfago a gente chama de papo. E aqui serve essa estrutura para armazenar e amolecer alimentos. Aí desse papo, o alimento ele vai passar então para o proventrículo, que é um estômago. E desse proventrículo ocorre então o lançamento de sucos digestivos e também ocorre o início do processo de digestão. Ainda nessa figura, passando mais para frente, há uma porção do segundo estômago, a moela, e essa moela é o local onde esse alimento é triturado, porque essas aves elas não possuem dentes, então é na moela que o alimento é triturado. E após ele vai para uma região final, que é o intestino, que é bem mais curto nas aves, e do intestino já passa ali para eliminação, né, para a cloaca. A cloaca ela vai eliminar fezes, urina, e é por lá que também é colocado o ovo dessa ave. Quanto às funções vitais das aves, também ela tem um sistema respiratório bem completo, pulmonar. Então, há 2 pulmões que são ligados aqui com um saco aéreo. E é interessante mostrar essa região aqui do siringe. Nos machos que cantam e as fêmeas também em algumas, essa região vai permitir esse canto dessa espécie, desse pássaro. E essa estrutura, a siringe, ela vai ser uma estrutura para canto que vai facilitar o processo de acasalamento para os machos. Então, será mais por atração o canto. A excreção, ela ocorre, então, os rins metanéfricos, eles se ligam diretamente à cloaca, e a cloaca é onde vai excretar o ácido úrico. O ácido úrico ele é a porção mais concentrada da urina, né? Lembra que a ave ela não pode ter muito peso para conseguir levantar voo. Ainda, como funções vitais, elas possuem um sistema cardiovascular composto por um coração dividido em 4 câmeras, aí 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que essa porção da direita é a região onde tem um sangue rico em oxigênio, ou seja, o sangue atrial, e o esquerdo, o sangue azul, que está representado aqui, é aquele sangue rico em gás carbônico, ou seja, o sangue venoso. Bom, a circulação é fechada, possuem vasos para fazer distribuição desse sangue. Não há uma mistura de sangue porque há uma bipartição para a separação, né, desse átrio e desse ventrículo, eles não se misturam, os 2 sangues.
E também temos como característica que esse sangue ele é bombeado rapidamente e com isso garante a alta taxa metabólica. E ainda como característica temos que essas aves elas possuem hemácias ovais e nucleadas. Lembrem-se dessa informação. Mais para frente será um comparativo com outro grupo. Bom, como o sistema nervoso é um pouco mais complexo comparado com o dos répteis, essas aves elas vão possuir uma região do cerebelo que coordenam não só os movimentos delas, mas também a questão do equilíbrio. Isso facilita muito para elas, porque elas precisam fazer um voo, não só manobras, mas também permanecer ali em equilíbrio. Como reprodução são dioicos, várias das espécies vão possuir dimorfismo sexual, ou seja, eu consigo separar o que é macho e o que é fêmea. E com isso, com essa diferenciação, também temos que notar que muitos deles se diferenciam por características de uma grande plumagem para chamar a atenção do parceiro sexual, ou ainda de um comportamento que esse organismo pode ter de dança, de cortejo da fêmea ou de canto. Então, tudo isso para facilitar o processo reprodutivo, para ser algo chamativo e garantir a passagem dos seus descendentes. A fecundação é interna, o desenvolvimento é direto, ou seja, não há uma fase larval. E nesses organismos, assim como lá nos répteis, eles vão possuir ovos com anexos embrionários que permitem todo o desenvolvimento do embrião. E como importância ecológica, essas aves elas vão atuar no equilíbrio das cadeias alimentares, então se excluirmos, consequentemente vai prejudicar alguma espécie. A polinização de diversas espécies de plantas também são importantes para a fertilização de solos e em ilhas. Então agora eu peço para que vocês resolvam o exercício 1 ao 5 da página 55 e 56 e também os exercícios da sessão hora de estudo, o 12 e o 13. E também, ao final desse vídeo, vocês vão encontrar um forms. Nele há as informações dessa aula, a chamada de vocês, e também algumas perguntas relacionadas com a aula de hoje. É bem tranquilo, é bem facinho essas questões. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora ou pelo positivo on, ou ainda aguardar a nossa próxima aula do Zoom. Até mais!